Polícia Federal prende Roberto Jefferson no inquérito das milícias digitais. E você vai ver também. A Agência Reguladora dos Estados Unidos autoriza a terceira dose de vacina contra a Covid para transplantados. 6 pessoas morrem em tiroteio numa cidade no sudoeste da Inglaterra. Na Turquia, sobe para 27 o número de mortos nas inundações que atingem a região norte do país. Boa tarde. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele é suspeito de participar de uma organização criminosa digital que fazia ataques à democracia. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas para cumprir um mandado de prisão contra o ex-deputado Roberto Jefferson. A ordem ocorre dentro do chamado Inquérito da Milícia Digital, que é uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos. A PF também cumpre mandados de busca e apreensão contra o parlamentar. O inquérito, aberto em julho, investiga o funcionamento de uma suposta milícia digital voltada a ataques à democracia. Nessa investigação, há indícios e provas que apontam para a existência de uma organização criminosa que agia com a finalidade de atentar contra o Estado democrático de direito. Essa organização também é suspeita de ser abastecida com verba pública. A ordem de prisão preventiva partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele também determinou o bloqueio de conteúdos postados por Jefferson em redes sociais e a apreensão de armas e acesso a mídias de armazenamento. Jefferson chegou a postar nesta sexta-feira, numa rede social, que a PF chegou a fazer buscas na casa de parentes dele. O ex-deputado Roberto Jefferson foi o pivô do escândalo do Mensalão em 2005. Ele foi condenado a 7 anos e 14 dias de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Um estudo feito na Inglaterra mostrou que a eficácia da primeira dose de vacinas cai diante da variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia. Os resultados reforçam a importância da segunda dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca para ter a proteção garantida. O benefício de uma imunidade parcial após tomar a primeira dose das vacinas da Pfizer e AstraZeneca fica comprometido com a nova variante indiana em circulação. Um novo estudo publicado na revista New England Journal of Medicine revelou que com o avanço da variante Delta do coronavírus, a proteção provisória cai em cerca de 20%. Ao comparar as eficácias dos imunizantes da Pfizer e AstraZeneca em dados de 150 mil pessoas após as 2 etapas de vacinação, cientistas da Agência Britânica de Saúde Pública mostraram que a proteção induzida contra a nova variante do coronavírus é similar àquela atingida contra a cepa alfa detectada originalmente na Inglaterra. As vacinas vinham oferecendo uma proteção de cerca de 50% para a alfa com apenas uma dose. E de acordo com a pesquisa, a eficácia provisória cai para a faixa dos 30% a 35% diante da variante Delta. Mas após a segunda dose, a diferença entre os resultados do enfrentamento da alfa e da Delta diminui de forma consistente. Com a Pfizer, a cepa Delta impôs uma queda de 93,7% obtida contra a alfa para 88% de proteção. E com a AstraZeneca, a redução foi de 74,5% com a cepa originária do Reino Unido para 67% na indiana. Os dados das 150 mil pessoas total ou parcialmente vacinadas foram cruzados com dados de outras 93 mil pessoas não vacinadas para validar a comparação. E os Estados Unidos autorizaram a terceira dose da vacina contra a Covid para os transplantados. A Agência de Medicamentos americana afirmou que as outras pessoas não precisam de uma dose adicional agora. Pessoas imunossuprimidas e que receberam transplantes de órgãos foram autorizadas pela Agência Reguladora dos Estados Unidos a tomar uma terceira dose das vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e da Moderna. Mas a FDA garantiu que neste momento outras pessoas que estão totalmente vacinadas estão adequadamente protegidas e não precisam de uma dose adicional da vacina contra a Covid-19. Países como Israel e Chile, que têm campanhas de vacinação bastante avançadas, já estão aplicando uma terceira dose na população mais vulnerável.
Israel, que já administrou a dose extra em imunossuprimidos, está reforçando a imunização em pessoas com 50 anos ou mais. E no Chile, adultos com mais de 55 anos podem tomar a terceira dose desde o dia 11. O reforço está disponível apenas para quem foi vacinado antes de 31 de março com as 2 doses da Coronavac. Mas a Organização Mundial da Saúde pediu a interrupção da aplicação de doses de reforço, defendendo que o foco mundial deveria acelerar a vacinação nos países pobres. Um tiroteio numa cidade no sudoeste da Inglaterra terminou com 6 pessoas mortas. Ao menos 6 pessoas, incluindo o suposto atirador, morreram após um tiroteio na cidade de Plymouth, no sudoeste da Inglaterra. De acordo com a polícia, entre as vítimas está uma criança com menos de 10 anos, além de 2 mulheres e 2 homens. A polícia de Devon e Cornwall descartou a hipótese de terrorismo e classificou o episódio como um incidente crítico com arma de fogo. Nesta sexta, os serviços de emergência seguiam pelas ruas de um bairro residencial. Policiais acrescentaram que outro homem, que se acredita ser o atirador, foi encontrado morto nas proximidades de onde ocorreram os disparos. O legislador local, Luke Pollard, classificou o episódio como indescritivelmente horrível e prestou condolências às famílias das vítimas. E agora vamos aos números do coronavírus. O Brasil está completando 2 semanas com queda na média móvel de mortes. 11 estados registraram redução nos óbitos. Em 24 horas, o Brasil confirmou mais 1.148 mortes por Covid-19. No total, já são 566.896 brasileiros que perderam a vida para a doença. O país também registrou quase 40 mil novos casos de um dia para o outro. Desde o início da pandemia, são mais de 20.285.000 infecções confirmadas. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 884 vítimas diárias. É o 13º dia que o indicador fica abaixo de 1.000. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 13% e agora aponta a tendência de estabilidade. A média diária de novos casos está em 31.211. Caiu em relação ao dia anterior e é a menor desde o dia 27 de novembro, quando foi a 31.133. E agora, analisando a evolução da pandemia por regiões, 3 unidades da federação apresentam alta nas mortes: Acre, Distrito Federal e Goiás. 3 estados estão em estabilidade e 11 estados registram queda: Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina. Mais da metade dos brasileiros já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid. O país aplicou mais de 160.674.000 doses de vacinas até agora. E pelo 3º dia seguido, foram aplicadas mais de 2 milhões de doses em um só dia. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose já passou de 112.291.000. Isso equivale a 53% da população, enquanto mais de 48.383.000 pessoas tomaram a segunda dose. O resultado representa mais de 22,8% da população brasileira. O Senado aprovou um projeto que suspende a prova de vida do INSS até o final do ano. O procedimento chegou a ser interrompido por quase 15 meses por causa da pandemia. Agora a proposta segue para a sanção presidencial. O texto aprovado pelos senadores mantém a suspensão da prova de vida para os aposentados e pensionistas beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social até o dia 31 de dezembro de 2021. A medida havia sido suspensa em março de 2020 por conta da pandemia, mas voltou a ser obrigatória em junho deste ano. Quem não fizesse a prova poderia ter o benefício suspenso. A proposta de suspensão tinha sido aprovada pela Câmara dos Deputados em julho, mas voltou para o Senado porque sofreu modificações. De acordo com o relator, o senador Cajuru, do Podemos de Goiás, a suspensão é necessária para evitar a disseminação da Covid-19, uma vez que uma parcela restrita da população está completamente imunizada.
A prova de vida do INSS é um procedimento anual e obrigatório e tem como objetivo evitar fraudes de pagamentos indevidos de benefícios. E a seguir, depois dos incêndios, Turquia enfrenta inundações que já deixaram dezenas de vítimas. Estamos de volta, agora são 13 horas e 15 minutos no horário de Brasília. Após a Câmara dos Deputados barrar a proposta de emenda constitucional do voto impresso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, anunciou medidas para aumentar a transparência das urnas eletrônicas. O objetivo é não deixar dúvidas sobre os resultados que saem da urna eletrônica, que começou a ser usada no Brasil há mais de 20 anos. Entre as medidas anunciadas está a abertura dos códigos-fonte aos partidos políticos 6 meses antes do que o prazo normal. O código-fonte são os programas que são inseridos na urna para a votação e computação dos votos. É o que faz o sistema funcionar. Portanto, 1 ano, não 6 meses, 1 ano antes das eleições, esses sistemas estão abertos para que todos os partidos ou que se unam e indiquem um técnico, ou 2, ou 3, ou quantos forem, para acompanharem o passo a passo do desenvolvimento do programa da nossa urna eletrônica. Mas para essa medida fazer sentido, o presidente do TSE pediu a colaboração dos partidos políticos, que não enviam representantes para conferir os códigos-fonte. Assim foi nas eleições de 2016, assim foi nas eleições de 2018 e assim foi nas eleições de 2020. Nenhum partido compareceu para fiscalizar. Outra medida anunciada pelo ministro Luiz Roberto Barroso é a ampliação do número de urnas que em todas as eleições são sorteadas e auditadas. Atualmente, 100 urnas passam pela fiscalização das pessoas envolvidas na eleição. Mas o presidente do TSE voltou a lembrar a ausência de representantes dos partidos. Por isso, se o tribunal concordar e podemos discutir isso internamente, em vez de fazer um sorteio, os próprios partidos indicam quais são as urnas que gostariam que fossem auditadas independentemente. Nós não temos nada a esconder. Tudo aqui é transparente e feito da melhor forma pelo bem do Brasil. E para não restar dúvidas sobre a confiabilidade do processo eletrônico de votação, o presidente do TSE anunciou que será criada uma comissão para conferir o processo do começo ao fim, começando pelos políticos. Nós convidamos integrantes da sociedade civil, das universidades e das entidades de tecnologia e convidamos pessoas de instituições públicas. E também teremos um representante da Polícia Federal e um representante das Forças Armadas com nomes ainda a serem confirmados. Em respeito e consideração às pessoas de boa fé, nós estamos aumentando ainda mais a transparência e publicizando os mecanismos de auditoria e convidando os partidos e os interessados a participarem de cada passo. E o setor de motos tem mostrado sinais de recuperação. A Abraciclo, que representa as fabricantes de motocicletas e bicicletas no Polo Industrial de Manaus, prevê um aumento de 24% de unidades comercializadas nesse ano em relação a 2020. As projeções iniciais de crescimento para 2021 de 10,2%, com 1.060.000 motocicletas montadas neste ano, foram revisadas. Os novos números divulgados nesta quarta-feira mostraram que a expectativa é de que 1.140.000 unidades serão comercializadas em 2021. Com uma fila de espera estimada em 50.000 motos, a Abraciclo disse que a demanda no setor de delivery tem impulsionado a venda de motos compactadas, mas também a grande procura para o uso como opção ao transporte público. As exportações também devem crescer. Espera-se uma alta de 51,1%, com 51.000 motocicletas enviadas ao exterior. Em julho, foram produzidas 95.025 motocicletas, uma queda de 9,9% na comparação com junho.
A representante do setor disse que a queda já era esperada devido ao período de férias coletivas, mas que também houve retração de 3% em relação a julho de 2020. As previsões, no entanto, indicam que 2021 será até melhor que 2019, ano em que o setor consolidava a retomada após anos difíceis. E atenção, os microempreendedores individuais têm até o fim do mês para regularizar as dívidas. A emissão do documento de pagamento pode ser feita no site do Simples Nacional ou pelo aplicativo MEI. A partir de setembro, o débito já vai para a dívida ativa da União e a Receita Federal vai cobrar juros e outros encargos previstos em lei. O PIB do Reino Unido registrou um forte avanço no segundo trimestre graças à reabertura da economia. Os dados foram divulgados pelo Escritório Nacional de Estatística. O Produto Interno Bruto do Reino Unido registrou forte avanço de 4,8% no segundo trimestre. O PIB está se recuperando após cair 1,6% no primeiro trimestre, mas ainda não voltou ao seu nível de antes da pandemia da Covid-19, já que é 4,4% inferior em relação ao final de 2019. No segundo trimestre, a atividade melhorou com o levantamento progressivo das restrições sanitárias, especialmente após a reabertura de bares e restaurantes. O PIB se manteve principalmente pelo gasto das famílias, enquanto o investimento caiu ligeiramente. O governo celebrou o avanço econômico. O ministro das Finanças, Rishi Sunak, afirmou que a economia mostra fortes sinais de recuperação, graças ao plano de emprego e ao sucesso do programa de vacinação. Segundo o ministro, o Reino Unido apresenta a taxa de crescimento mais rápida do G7. Mas ainda há desafios a serem superados. O Reino Unido tem sido um dos países desenvolvidos mais afetados pela crise sanitária. Em 2020, registrou uma queda de cerca de 10% no PIB, a pior em 300 anos, e acumula mais de 130 mil mortos por coronavírus. Na Rússia, um ônibus explode e deixa pelo menos 2 mortos e vários feridos. As imagens são da imprensa russa. Um ônibus com destino à cidade de Voronezh estava parado próximo a um shopping quando explodiu. Pelo menos 2 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas. O motorista do ônibus disse à emissora pública russa que 35 pessoas estavam a bordo do veículo na hora da explosão. O vice-governador da região, Sergei Skolov, informou que não há indícios de um ataque terrorista. De acordo com um comitê oficial da investigação, foi aberto um processo criminal por negligência na manutenção do ônibus. E pelo menos 27 pessoas morreram na Turquia, vítimas das inundações que atingem a região norte do país. O número de mortos nas enchentes no norte da Turquia já passa de 20 nesta sexta-feira. Segundo as autoridades locais, uma pessoa está desaparecida. A imprensa turca noticiou que o presidente Recep Tayyip Erdogan vai visitar uma das regiões mais afetadas para mostrar solidariedade e avaliar os danos. As inundações ocorreram após violentos incêndios no final de julho e início de agosto no sul do país, que deixaram 8 mortos. Como consequência das fortes chuvas, o nível da água subiu até 4 metros em algumas localidades e as ruas das cidades se viram tomadas de escombros, lama e carros revirados. Várias lideranças políticas e associações pediram ao governo turco que tome medidas radicais para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, já que atribuem estes desastres à mudança climática. A Turquia não ratificou o Acordo de Paris sobre o Clima de 2015, que estabeleceu metas a serem atingidas para se conter o aquecimento global. Após ser condenado por corrupção, o herdeiro da Samsung e principal dirigente do maior conglomerado da Coreia do Sul foi libertado sob fiança. O chefe da coreana Samsung, Lee Jang-yong, foi libertado sob fiança. Dono de uma fortuna estimada em mais de 11 bilhões de dólares, ele cumpriu pena de 2 anos e meio de prisão após ser condenado em janeiro em um escândalo de corrupção. Políticos e líderes empresariais pediram sua libertação antecipada nos últimos meses, temendo um vácuo de liderança no maior conglomerado da Coreia do Sul.
O herdeiro da Samsung ainda está sendo julgado por uma suposta manipulação de ações que facilitou a aquisição do conglomerado familiar. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Já tem outras informações com a Juliana Dariva. Uma boa tarde para você e bom fim de semana.